Quarta-feira, 10 de novembro, o Evangelho se apresenta a nós como essa pérola preciosa a ser descoberta sempre, a ser investigada, a ir mais a fundo, descobrir a raridade que possui, o tesouro verdadeiro que é, o quanto pode nos fazer bem. Palavra de Deus, algo que devemos sempre agradecer. Deus que se dignou revelar a nós a sua palavra para que tenhamos vida. Nunca nos esqueçamos de agradecer a Deus todo o bem que nos tem feito, pela palavra e de tantas formas. Saber agradecer, ser agradecido, atitude fundamental da nossa fé cristã. Vamos ouvir Jesus tratar sobre isso hoje. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Iniciemos com a invocação da Trindade Santa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que palavra tão bonita é essa que mostra o poder que tem o ser agradecido, o saber ser reconhecido pelos benefícios recebidos de Deus e também das pessoas. Hoje a palavra vai falar sobre isso, mostrando esses 10 leprosos. Estavam ao longe, não podiam se aproximar, isso era lei que visava muito mais não contagiar outros, mas que não visava tanto cuidar daquele que estava enfermo. Ficavam jogados, abandonados a si mesmos. Pararam ao longe para não contaminar Jesus que passava pelo caminho. Jesus os ouve, Jesus os vê, não farão parte da paisagem esquecida como para muitos. Jesus se compadece. O que querem? Que a lepra seja curada. Jesus simplesmente diz o que a lei manda eles fazerem. Quando alguém era curado de alguma doença contagiosa, ainda que aqui nem fosse de fato lepra, mas era alguma coisa contagiosa, a lei mandava que quando alguém ficasse curado, o sacerdote deveria verificar, examinar e reintegrar a pessoa na sociedade. Então Jesus disse: vocês vão se mostrar ao sacerdote, nada mais. No meio do caminho, eles viram que ficaram curados. Interessante que 9 continuaram o caminho, foram cumprir a lei, mostrar-se aos sacerdotes. Interessava a eles cumprir a lei, porque seriam reintegrados na sociedade. Ficaram esquecidos daquele homem misterioso. Jesus era muito mais do que a lei, muito mais do que qualquer coisa. Era importante saber quem era aquele homem, capaz de curar uma doença incurável para aquele tempo. Quem era esse homem? No coração de um deles apenas ressoou toda essa dúvida, todo esse desejo de encontrar, de aprofundar o sentido daquele encontro que agora o libertava. Esse homem deixa a lei e vai em busca de Jesus. Ou seja, ele não se move tanto pela lei porque ele é um samaritano. Os samaritanos eram semi-pagãos, digamos assim. Eles eram considerados impuros porque eram considerados um povo misturado que não observavam muito a lei. Mas aqui fica claro que é justamente a atitude do coração inquieto, do coração que busca algo mais, do coração que precisa saber quem era aquele homem que tinha prestado atenção, que tinha acolhido o pedido
e que tinha de modo admirável curado. Quem era esse homem? Voltou para agradecer. E no agradecimento, ali prostrado, uma atitude muito importante, ele está prostrado com o rosto em terra. Ele então vai encontrar uma fé que salvará, que curará não só da doença contagiosa, mas que dará a ele salvação. Onde estão os outros 9? Jesus, ele está dizendo que Deus espera isso de nós, que a gente busque pelo agradecimento aprofundar sempre mais, que a gente não fique só pedindo coisas e depois esquecidos dos benefícios de Deus, a gente não aprofunde a fé, não se torne melhor do que antes. Uma fé assim ainda é uma fé infantil, que só quer o seu próprio bem, mas que ainda não deseja o bem supremo, que é o próprio Deus e a salvação que dele vem. Que lição bonita! Como atitudes como esta, do agradecimento, da inquietude da alma, do buscar mais, do querer o sentido, o significado mais profundo das coisas, nos leva além dos nossos próprios sonhos, que às vezes são ainda pequenos. Deus, nós vos agradecemos, porque o Senhor vai sempre além. E nós vos agradecemos porque, ao esperar o nosso agradecimento, o Senhor revela que não precisa dele, mas que até o fato de agradecer nos fará crescer, nos trará uma fé sempre mais salvadora. Ajuda-nos a ter sempre mais essa atitude tão bela e tão boa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.